Hoje, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, versículo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 17, o seu versículo é o de número 15. Enquanto você procura, eu oro. Deus e Pai, Deus, usa-me conforme a tua vontade. Faça o teu querer. Coloque as palavras certas, Senhor, nos nossos lábios, para que possamos de fato sermos instrumentos teus. É o que eu quero te pedir. Ensina-nos, Deus. Eu volto a te pedir, ensina-nos, Deus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Esse texto diz que Davi, porém, ia a Saul e voltava. Me ajuda, ele ia a Saul e para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, deixa eu ler de novo para a gente. O texto diz que Davi, porém, ia ao rei Saul, mas ele não ficava. Ele voltava. Nesse momento, Davi está muito próximo do confronto com Golias. Você conhece bem a história, e de que no final Davi sai vitorioso, vencedor. Ele, com uma funda, ele acerta a testa do gigante que desmaia, e com a espada do gigante ele vai lá e corta a cabeça do gigante e volta com a cabeça do gigante na mão. Você conhece bem essa história, tenho certeza disso. Dali por diante, a história de Davi vai mudar. Aqui, aproximadamente, Davi se encontra em torno dos seus 17 anos. 17 anos esses que não eram suficientes para que uma história fosse mudada da forma que foi. Porque antes de Golias, Davi se apresentava ao rei Saul e voltava para a casa de seu pai. Lembrando que nesse exato momento, algumas coisas foram construídas em Davi. Prova disso é que quando eu parto para o versículo 17, o texto diz que seu pai vira para Davi e diz assim: leva, meu filho, peço-te, para teus irmãos um efa de trigo tostado, e leva também esses queijos aqui para os seus irmãos. Se você observar, Davi ainda estava em construção. Tanto o seu caráter como a sua personalidade não estavam completamente desenvolvidos. Entenda isso. E você vai vendo nesse texto que Davi é extremamente obediente. Ele obedece. Quando ele chega lá com os alimentos para os irmãos, ele ouve um gigante, um homem desafiando toda a nação de Israel.
E aquilo, aos olhos de Davi, torna-se algo blasfêmico, porque o que ele ouve é afrontoso demais para que ninguém se manifestasse. Ele agora vai se apresentar diante do rei e vai se predispor, vai se colocar à disposição para guerrear com esse gigante, com esse homem. E ele tem uma narrativa para tentar convencer o rei Saul, porque quando Saul olha para Davi, Saul vê que Davi era um menino. É interessante que não somente seu pai sabia que Davi era um menino crescido, mas Saul, o rei, pela sua experiência de vida, aquele que possuía filhos, quando olha para aquele menino, também o vê da mesma forma. E por esse motivo, Davi vai tentar convencer o rei Saul a permitir que ele vá ao encontro do gigante e guerreie com esse gigante. Eu acredito que até aqui você está me entendendo. Quando chega no capítulo 17, no versículo 34 em diante, Davi, ele vai tentar de alguma forma convencer o rei Saul. Ele vai dizer que teu servo, enquanto apacentava as ovelhas de seu pai, olha algo aqui importante para ser visto. Davi entendia que as ovelhas que ele apacentava eram de seu pai. Ele vai responder a Saul, eu posso ler na íntegra o texto: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, ou numa outra versão, ou toda vez que vinha, pode deixar nessa, um leão ou um urso, mostrando para nós de que leão e urso não surgiram uma única vez no contexto geográfico de Davi, cuidando das ovelhas de seu pai. Leão e urso surgiram algumas vezes, era muito comum naquele território. Mas ele compreende que o que ele fazia em prol das ovelhas de seu pai mostrava, e esse era o desejo dele, de externar isso para o rei Saul e dizer assim: olha, vê aqui, se baseado nesse relato que eu estou te dando, se eu não estou pronto para guerrear com esse incircunciso. Ele vira e diz: olha, todas as vezes que se levantava um leão e um urso, eu paro para um adendo, lembrando que talvez matar leões e ursos, e a gente usa muito o jargão de que cada dia temos que matar um leão, ou temos que matar um leão a cada dia. É muito comum você ouvir esse tipo de palavra na boca dos crentes, principalmente. Agora, pensa comigo, ainda que não fosse apenas um leão e um urso, que fossem leões e ursos, pensa comigo, a história de Davi, depois de matar Golias, ela vai mudar para sempre. E o que me faz refletir aqui junto com você é: talvez não fosse melhor continuar matando leões e ursos do que matar um gigante e daí por diante a nossa história ser completamente mudada? Vou te provar isso. E aí é claro que uma fala muito simples e explicativa para que você me dê é que tudo isso fazia parte de um
de um processo dado por Deus, e que Davi teria que enfrentar tudo isso. Ok, entendi, está lindo demais. No discurso, na narrativa de Davi, ele vai virar e vai dizer para Saul: eu sou capaz de enfrentar esse incircunciso, pois ele não vai afrontar o Deus vivo que eu conheço. Davi é tomado por uma visão, deixa eu repetir isso. Davi, ele é tomado por uma visão, porque existem visões que nos tomam, irmãos, e aonde não mediremos as consequências. E as visões dadas por Deus, ele tem um controle absoluto de tudo. Só que eu estou falando de um jovem que está em processo, que todas as vezes que volta dos cuidados das ovelhas de seu pai o chama e diz: filho, como é que foi hoje? O que você viveu lá? O que você experimentou? Senta aqui perto do papai. Davi está sendo construído, irmãos. E ainda que houvesse um plano estabelecido por Deus, esse processo de construção era extremamente importante, tanto para Davi, quanto para a sua sucessão. Estou falando de paternidade. Estou falando de algo que precisa ser construído com calma, sem pressa. E no início dava certo, porque a Bíblia diz que Davi ia até Saul, mas voltava. Até então está tudo bem. Ele pode ir, portanto que ele volte. Deixa eu repetir isso: ele pode ir, portanto que ele volte. Você já reparou que em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11, a crise familiar não acontece com o filho mais velho, que a crise familiar vai acontecer com o filho mais novo, mais moço. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço entra em crise, resolve nesse momento se afastar dos cuidados de seu pai. Não era o tempo dele, ainda que ele quisesse, ainda que ele se achasse capaz, ainda que a mente dele dissesse: você pode. É uma ruína o desenrolar dessa situação. Davi vai ser arrancado do seio da sua casa. Davi vai ser retirado dos ensinamentos de seu pai. Eu fico tentando entender a mente de Jessé, isso é uma conjectura, de Jessé olhando e dizendo assim: não era o seu tempo ainda, filho, pois o que eu estava construindo em você não está completo. Muito mais do que um matador de gigantes, existem ensinamentos que eu não consegui te passar, Davi. Existem coisas que eu não consegui demonstrar para você, Davi. Eu não consegui demonstrar toda a minha emoção de pai, porque até então você é o meu filho mais moço, você é o meu caçula, você é o meu queridinho,
E quem é pai, quem é mãe, sabe as prioridades que um filho caçula recebe e dos ciúmes que isso gera. Parece que os caçulas demoram um pouco mais para se desenvolver, porque eles são cercados de mimos, e isso às vezes atrapalha o processo da construção. O pai está construindo em Davi, o pai está estabelecendo em Davi princípios que serão roubados de Davi. Ele é moço, e assim como o filho da parábola do filho pródigo, o filho mais moço vai virar para o pai e vai dizer: pai, eu quero ir embora. Já sei tudo, conheço tudo, trabalho contigo desde novo, domino tudo, sei plantar, sei colher, e também percebi o quanto nós crescemos. É um filho mais moço que se vê maior do que realmente era. E quando essas coisas acontecem, as catástrofes tornam-se próximas demais de nós. Um outro exemplo, 2 Reis, capítulo 4, a partir do seu versículo 11, fala a respeito do filho da Sulamita. Que decide ir com seu pai, porque era tempo de colheita. Era um menino. O pai está tão focado no tempo da colheita. Era um grande agricultor, que o pai não consegue olhar para o menino e virar para a mãe e falar: ele é apenas um menino, não é o tempo dele, não é o seu tempo ainda. Mãe, pai, cuidado para não lançarmos os nossos filhos em fornalhas, sem ter a certeza que o quarto homem esteja lá para guardá-los. Por ser um menino, e o fato dele ter crescido não fazia dele maior do que o que de fato ele era. Ele cresceu, mas continuava menino. Olha para mim, cresceu, mas continuava menino. Deixa eu repetir isso pela terceira vez. Tem gente que cresce, mas continua menino aos olhos do pai. Não é te diminuindo, não é te desfavorecendo, é dizer que você está em processo de construção, e que se você sair debaixo dos cuidados do pai no tempo errado, vai dar tudo errado. Davi
ele está vivendo isso. Se você olhar comigo o capítulo 17, do versículo 54 em diante, o 53, o 52, olha o que diz o 52. O 52, a parte A do versículo diz assim: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram. Por quê? Porque quem nos oprimia morreu. Tem gente jubilando, mediante alguns processos que nós vivemos, que aparentemente são bons, produtivos. Tem gente jubilando. Não é que eles estão desdenhando de você, eles estão felizes com algumas coisas que aconteceram a partir de você. Estão jubilando, estão felizes, estão alegres. Mas e quanto a você? E esse processo que foi interrompido, ou que vai ser interrompido daqui a pouco? Como é que você vai lidar com isso? Quando for mãe, quando for pai, como é que você lida com isso aqui? Como é que você faz? Estão rindo, estão felizes, estão dispostos. Outrora estavam com medo, afugentados, temerosos. Agora não. Agora eles são sorrisos. Desculpa o que eu vou dizer para você aqui. Só quem sabe a sua dor é você. Desculpa, mas eu não posso te enganar. Você pode estar cercado de muitos que vão sorrir, mas só você sabe as dores internas que você vai carregar. Só você sabe alguns malefícios. E eles vão continuar sorrindo. Por quê? Porque você trouxe motivo de alegria para eles. Só que por dentro, no meio desses sorrisos, desses júbilos, você não está entendendo que processos foram interrompidos. Repita comigo: processos interrompidos. Mais forte, diga: processos interrompidos. O 54 diz assim: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Não perca a sua identidade com os glamoures, com os aplausos, com os júbilos, com os tapas nas costas, que hão de acontecer no decorrer da tua caminhada cristã. Não perca a tua essência diante das situações que virão sobre ti para tentar massagear, porque na verdade isso é nada mais, nada menos do que uma tentativa do inimigo de ofuscar um processo que foi interrompido. Deixa eu te falar aqui, eu não vim aqui para massagear o teu ego com uma mensagem. Eu vim aqui falar o que Deus me mandou falar. Existem processos interrompidos, e devido aos processos interrompidos, Deus está virando, está dizendo: as consequências disso serão trágicas, terríveis.
não é quem é esse jovem, é quem é o pai dele. Agora entenda comigo, Jessé, pai de Davi, depois da morte de Golias, logo em seguida começa uma perseguição. Começa o quê? Começa uma perseguição. Por quê? Porque o povo gritava: Davi matou, Saul matou seus milhares, e cantavam: mas Davi matou seus 10 milhares. Estou te falando de processos interrompidos, mas ele continua aqui nesse texto, no versículo de número 56. No 55, Abner vai dizer: Senhor, tão certo como tu vives, rei, não sei. Eu não sei quem é o pai dele. No 56, disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? No 57 vai dizer assim: voltando-se de Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Vem cá, cara, o rei quer saber quem é o teu pai. Trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, o maior troféu da história, sendo saudado por multidões, sendo aclamado pela nação, sendo visto como guerreiro, havia sido afrontado pelos seus irmãos, mas agora a cabeça do filisteu ou do gigante, como queira, é o troféu que vai colocar Davi numa posição de destaque. Existem troféus, irmãos, que o objetivo deles não é te elevar de nível, não é te colocar no nível maior, é destruir processos que estavam em construção. Deus manda eu te dizer que Ele é simples demais. A Bíblia diz que Jesus vai cuspir no chão, vai fazer lodo, vai passar na vista do cego. Irmãos, e vai virar para o cego e vai dizer: agora tu vai lavar-te lá no tanque de Siloé. E quando esse cego, ele começa a se lavar, sabe, irmãos, ele começa a perceber que agora ele vê cores que ele nunca havia enxergado antes, ele vê coisas que ele nunca havia visto antes. Mas o mais importante que o cego viu não foram as pessoas ao seu entorno, não foi o céu, não foram as nuvens. O mais importante que o cego viu no espelho da água foi a forma do seu próprio rosto. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta olhar para ninguém se você não consegue olhar para a forma do teu próprio rosto. Deus está falando para nós que a prata, quando ela é levada ao fogo, a maneira de saber que a prata está pronta para virar qualquer objeto é quando ela se derrete ao ponto de virar um espelho, em que aquele que cuida da prata consegue olhar para o seu próprio rosto. Sabe, quando ele olha e se vê sendo refletida a sua imagem na prata, ele diz: agora ela está pronta, agora ele está pronto. Deus está virando para nós e está dizendo: existem processos das nossas vidas que nós precisaremos olhar, não ver ninguém, não é olhar para o lado, não é a esposa que olha para o marido, não é o marido que olha para a esposa, não é a mãe que olha para os filhos, não é os filhos que olham para os seus pais. São filhos, são pais, são maridos que quando olham, observam o reflexo do seu próprio rosto. E aí, irmãos, esse cego, como é muito comum em quem tem deficiência visual, tia, e a senhora melhor do que eu sabe disso, o deficiente visual,
pastor, ele faz umas caras que ele não sabe o que está fazendo. Ele dá umas franzidas no rosto que ele não sabe o que está fazendo. Quando ele se vê, estou conjecturando contigo, ele olha e diz: esse aqui é o meu rosto. Quantas caras feias eu fiz na vida para quem me amava. O maior milagre dele foi quando ele contempla o seu próprio rosto. Diga comigo assim, diga assim: a partir de hoje. Diga com fé, diga a partir de hoje. Eu não quero me preocupar em contemplar o rosto de ninguém. Eu quero poder me ver face a face. Porque quando eu era menino, porque quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu cresci. Deixei as coisas de menino para trás e preciso me ver num espelho obscuro. É Deus que vira para nós e diz assim: chegou o tempo de amadurecermos. Chegou o tempo de não ficarmos procurando nas pessoas aquilo que na verdade nós vamos precisar encontrar em nós. A resposta de Deus para a sua vida pode vir através de pessoas, pode, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele vai responder o teu clamor, Ele vai responder a tua oração, Ele vai responder a tua súplica, Ele vai falar com você. Quando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto se manifestará. Versículo 58 e o último do capítulo 17. Leia comigo. Leia comigo. Então Saul perguntou. Vamos lá, com fé, só até a pergunta, vai lá. De quem és? Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Eu encerro agora, de verdade. O rei vai virar para ele e vai te perguntar assim: de quem és filho, jovem? Aí Davi respondeu: se o rei perguntasse para mim, eu ia dizer: eu sou filho do Elcio e da Madalena. Eu ia ter que dizer para ele: meu pai, quando morreu aos 37 anos, por problemas com bebida alcoólica. Minha mãe, quando faleceu aos meus 15 com câncer nos seios. Eu ia precisar dizer para ele: essa aqui é a minha história. Davi vai virar e vai dizer: filho de teu servo Jessé o belemita.
termina o capítulo 17 desse jeito. Conjecturo. O rei Saul dizendo: quantos filhos esse Jessé tem? Alguém respondendo: uns dizem 7, outros dizem 8, porque ele trata o neto como filho. Saul, estou conjecturando, pensa: se eu roubar esse menino do pai, o pai tem outros filhos. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou pai de 5, e cada um deles é extremamente especial e tem um amor especial por cada um deles. Eu vim aqui te dizer que você é extremamente importante para o pai. Eu vim aqui te dizer que deixa eu repetir, você é extremamente importante para o pai. O inimigo se levantou e disse assim: se eu roubar ele, se eu roubar ela, se eu tirar ele, se eu tirar ela, se eu fizer, se eu, só que sobre a sua vida não vale encantamentos. Eu vim aqui te dizer que você é nação santa, é propriedade exclusiva de Deus, é sacerdócio real. Você é eleito do Senhor, e Deus tem um amor especial pela tua vida. Eu vim aqui te dizer que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para ti que a tua história não pode ser interrompida, de que a tua história não será interrompida, de que a tua história não vai ter um desfecho ruim, de que a tua história não será semelhante dos seus pais, de que a tua história vai ser. Você recebe isso? Só para quem recebe, você pode levantar a tua mão aí no teu lugar, em nome de Jesus. Pode declarar: a minha história vai ser diferente. Pode declarar, diga: a história dos meus filhos serão histórias diferentes, histórias de bênção, histórias de paz, não histórias de guerra, em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? Você está compreendendo? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Capítulo 18, versículo 2. Dei essa volta toda só para chegar aqui. Repita comigo, diga assim: o nome Saul fala de uma regência. Vamos mais uma vez, diga assim: o nome Saul fala de uma regência. Aqui fala de um rei no comando, fala de uma regência. Curve a sua cabeça no seu lugar. Vou te fazer uma pergunta que é você e Deus, e você vai responder para ele se você quiser. Qual a regência que está sobre a tua vida? Simples assim. A regência de Saul, que não tem pena, que rouba, que tira, que mata, ou a regência do Deus eterno? Se for a regência do Deus eterno, você vai dizer: Senhor, o Senhor é a minha regência. É o Senhor quem rege todas as coisas na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Agora leia comigo aqui para a gente encerrar. Leia comigo aqui. O texto diz o que? Saul, quando? Naquele dia, o que ele fez? Tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Deixa eu ler de novo contigo, vamos ler, vai. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu, vamos na função, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Eu não posso mudar as escrituras, e quem sou eu? Mas eu posso determinar em nome de Jesus que a tua história, da tua casa, dos teus filhos seja diferente. E Saul
naquele dia tentou tomar, porém o Deus Todo-Poderoso interviu e disse: Ele é meu, ela é minha, ninguém roubará a tua história, ninguém roubará os decretos de Deus sobre a tua vida, ninguém. Essa canção pra gente. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas e os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Pergunta para a pessoa próxima de você: o que fazer depois que as brasas do altar tocam os nossos lábios? Vê se ela tem uma resposta. Isaías capítulo 6, a partir do seu verso de número 2, ou melhor, do seu verso de número 2, diz que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, ou seja, os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então é uma condição. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus está virando para nós, está dizendo: o que é que você vai fazer depois que a brasa do altar tocou teus lábios? Ei, você vai continuar aí? Você vai continuar estático? Você vai continuar aí na inércia, esperando o movimento? Ou você entendeu que é um chamado de Deus? Se tu entendeu, se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, irmãos, deixa eu te dar um conselho. Quando nós cantarmos usa-me, sabe, peça a Deus aí no teu lugar. Peça a Deus aí no teu lugar. Diz: Deus, Deus, diga assim: Deus, Deus, diga: Deus, nem se for a última coisa nessa terra,
mas usa-me. Aleluia. Podemos ir no início dela? Podemos. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, e os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante. Erga suas mãos agora, vai, cante com isso. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Erga suas mãos, vai! E eis-me aqui. E envia-me. Como dizer não? E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção? Somente pra tua glória, e somente pra tua glória. Peça pra ele, vai! E então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem e me purifica. E eis-me aqui. E só pra ti servir. E envia-me, oh Deus, e como dizer não? E para o teu chamado, se me deste unção, para ser usado pra tua glória. E as suas mãos, vai! E somente pra tua glória, somente pra. Eu te digo assim, eu sei que você se sente incapaz, eu sei que você se sente impuro, mas essa noite erga as suas mãos aí, peça pra ele: Pai, me purifica, porque está escrito nas escrituras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então peça pra ele, vai, me purifica, eu me humilho, eu oro e busco a ti, eu quero ser tocado pela tua glória. Então declare, vai. E geração eleita,
eis-me aqui, e povo exclusivo de Deus, e nação santa, geração eleita, o sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus, e nação santa, e eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, porque eu me fiz exclusivo, vou pra te servir, oh, e envia-me, oh Deus, como dizer não, e como dizer não, e para o teu chamado, para ser usado da tua glória, somente pra tua glória, e somente pra tua glória. Processos interrompidos. Esse processo interrompido na vida de Davi fez dele um excelente rei, um excelente adorador, um excelente guerreiro. Mas o processo de paternidade interrompido fez dele um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo chefe de família. Nisso, a nossa história não precisa viver a mesma coisa. Se Deus nos vê como menino, louve a Ele, pois tudo que Ele gera, Ele cuida. Que você possa voltar para sua casa com essa sensação: melhor menino nas mãos do Pai do que me ver crescido longe do meu Pai. Outra coisa, Jesus ele vai dizer que é um mandamento com promessa, que deveríamos de amar e honrar os nossos pais, para que os nossos dias fossem acrescentados. Afinal de contas, lá no versículo 58 do capítulo 17, Davi não podia, quando foi perguntado por Saul, de quem és filho, jovem, ter permitido que as suas amarguras falassem mais alto. Afinal de contas, ele não foi esquecido por detrás das malhadas, não é lembrado por último, foi deixado. Mas chega aqui, Davi percebe que se é para crescimento, se a dor é para crescimento, eu suporto. Repita para mim, repita comigo, diga assim: se a dor for
para o meu crescimento, eu suporto. Só mais uma vez, diga assim: se a dor for para o meu crescimento, eu suporto. Deus, leva-nos em paz e em segurança. Faça-nos invisíveis a